Até já, Fernando. A hora? 8h12. Repita. 8h12. Olha, nessa semana Brasília volta ao normal com o retorno do recesso do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, da área da Justiça. Está conosco nessa edição do Jornal da Manhã o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia, como sempre, obrigado pela atenção. Bom dia, uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Jovem Pan. Ministro, essa é uma das voltas mais difíceis da sua longa experiência no Supremo com a discussão da delação da Odebrecht e, é claro, com a substituição de um ministro que faleceu durante o recesso. Pois é, uma volta dolorida. Todos nós sentimos muito o passamento do ministro Teori Zavascki, né? Nesse fatídico acidente. Algo realmente inusitado que só podemos atribuir aos desígnios insondáveis. E aí teremos o início dos trabalhos do ano judiciário com a ausência do estimado colega. Em relação a mim, por exemplo, eu perdi não só um colega, mas também um amigo, pela certeza que eu tinha quanto aos atos do ministro, quanto aos procedimentos e também o contato pessoal. Ministro, aqui conosco no estúdio o professor Marco Antônio Villa, a Vera Magalhães também já está conosco e o Josival Peixoto. Professor Villa. Bom dia, ministro Marco Aurélio. Marco Antônio, que satisfação enorme, né? Nesse início de 2017 falar com você. Obrigado, ministro. Satisfação também de conversar com o senhor. Ministro, como é que o senhor interpreta essa questão, que é regimental também, da homologação das delações da Odebrecht, como é popularmente conhecido? O senhor interpreta que isso cabe à presidente até terça-feira, a presidente Carmen Lúcia, ou é necessário designar um novo relator para o processo? Marco Antônio Villa, o ministro Teori Zavascki vinha trabalhando nessa matéria e nós não podíamos antes asseverar que ele procederia a essa homologação antes do início dos trabalhos. Seria, como deve ser, um ato pessoal do relator. A presidente do tribunal, ela exerce funções administrativas e jurisdicionais delimitadas pelo próprio regimento interno e só pode atuar em situações de urgência máxima. Eu já disse que se eu fosse presidente, e já são muitos anos do exercício da minha presidência, fui presidente em 2001 e 2002, eu já teria redistribuído os inquéritos e também esses autos de delação premiada para o relator tomar pé e aí, a partir da infraestrutura estabelecida pelo Ministério Zavascki, inclusive quanto aos juízes auxiliares que estavam com ele, atuar como relator, podendo haver, inclusive, contra o ato dele, relator, agravo para a turma, que seria o órgão natural para apreciação de qualquer inconformismo que viesse a ser demonstrado. Eu não acredito, eu conheço a ministra Carmen Lúcia, a dedicação dela, eu não acredito que ela venha a proceder essa homologação a 48 horas da abertura dos trabalhos, né? E que ela procederá, de qualquer forma, à distribuição, considerados os remanescentes da segunda turma, ou seja, o ministro Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro, bom dia. Vera Magalhães, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo ótimo. Ministro, a possibilidade dessa homologação prévia pela presidente Carmen Lúcia foi aberta uma vez que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, oficiou no processo e pediu essa urgência. Então, ele deu, por assim dizer, a justificativa regimental que haveria para ela despachar. E a partir disso, e mediante outras alegações de que isso é necessário para que se ande, por exemplo, com a leniência da empresa, para que ela possa cumprir as outras etapas do acordo judicial, passou-se a imaginar que ela fará sim a homologação. O senhor acha que nem com esse pedido explícito do Procurador-Geral da República se abre uma possibilidade regimental para que ela faça a homologação de ofício? Em primeiro lugar, o Procurador-Geral da República não dá o tom, considerada a atuação deste ou daquele integrante do Supremo. Ele requer.
ele requereria essa homologação imediata ao ministro Teori Zavascki? A resposta para mim é negativa. Ele veio realmente a lançar o que seria, entre aspas, uma base para a atuação da presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia. Na gíria popular, ele deu um gancho à sua excelência, se é que a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, precisava desse gancho, né? Então, eu não acredito que esse requerimento altere o quadro. A normalidade, a ordem natural do processo direciona no sentido de aguardar-se o sorteio via computador, via eletrônica, para saber se o relator, quem é o relator, e aí, sabendo se o relator, nós teremos a mudança da revisão e continuasse o trabalho que vinha sendo desenvolvido de forma profícua pelo ministro Teori Zavascki, inclusive fazendo justiça à memória dele e ao que ele tinha implementado até o acidente. Ministro Marco Aurélio, uma pergunta um pouco, saindo um pouco desse assunto, mas eu não sei se é possível o senhor responder, mas tenho de perguntar. A Constituição, na minha leitura, ela é muito clara em relação à recondução de um presidente, no caso de um outro poder, da Câmara dos Deputados, a se manter na mesa diretora como presidente. Estou me referindo especificamente ao caso do senhor Rodrigo Maia, que é candidato à recondução. Eu prefiro usar essa expressão que está na Constituição. Pela minha interpretação, por uma simples leitura, ela é vedada a recondução, né, na mesma legislatura. O senhor teria condições de poder nos responder se o senhor interpreta que é permitido ou não? Marco Antônio, vê-se que interpretar é um ato de vontade. Sim. Mas é um ato de vontade vinculado. Eu já me pronunciei quanto a esse artigo da Constituição quando se questionou a reeleição do presidente da Câmara, não me lembro quem era a época, e do presidente do Senado, se não me falha a memória, o senador Antônio Carlos Magalhães. E o tribunal acabou estabelecendo uma distinção que não se contém no preceito constitucional. Entendeu que, em se tratando de uma nova sessão legislativa, é possível a recondução. Eu reconheço que a situação do Rodrigo Maia, considerada essa ótica, que não é a minha, não é a sua, né? É mais favorável, porque ele teria sido eleito, mas foi eleito para um mandato que se enquadraria como tampão. Mas foi presidente da Câmara. Se vier realmente a ser reeleito, ter-se-á algo, sob a minha ótica, conforme já sustentei em voto no plenário, né, discrepante a mais não poder do texto constitucional. O texto constitucional veda peremptoriamente, sem estabelecer qualquer distinção, quer considerado mandato tampão ou nova sessão legislativa, a recondução, ou seja, alguém bizar período já de exercício do mandato da presidência da Câmara. Mas eu não acredito que esse meu ponto de vista venha a prevalecer, como não prevaleceu no passado, né? Mas eu estou convencido disso, enquanto mantiver a capa sobre os ombros, enquanto ocupar a cadeira que, para minha honra, ocupo há 26 anos no Supremo Tribunal Federal, eu vou buscar fazer cumprir a lei das leis da República, que é a Constituição Federal, e atuando com pureza d'alma, atuando segundo minha ciência e consciência. Ministro Marco Aurélio, agora é José Val, bom dia. Grato pela sua presença. Duas perguntas sobre homologação, ministro. Primeiro, se é um ato de análise de mérito dos depoimentos ou meramente formal. E segundo lugar, feita a homologação, abre-se para a imprensa a reportagem sobre o conteúdo das matérias ou não? Não, pelo texto legal, tem-se que aguardar possível oferta de denúncia pelo Ministério Público e recebimento. Mas nós já tivemos exceções estabelecidas. O próprio ministro Teori Zavascki divulgou o objeto de certa delação.
Então, eu acredito que se parta também para essa divulgação. E, tanto quanto possível, nós devemos ter transparência, devemos ter publicidade quanto aos atos judiciais e quanto a peças de interesse da sociedade em geral, como é uma delação premiada, né? É também uma forma de pensar e creio que teremos as divulgações. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Um bom ano para o senhor, bom trabalho, até a próxima. Apenas a informação, quando a lei preconiza que se aguarde o recebimento da denúncia para não prejudicar as investigações. Perfeito. Então, se não há qualquer temor quanto a esse prejuízo, né, tudo diz que, tudo recomenda que se dê publicidade, já que nós prestamos contas dia a dia aos contribuintes. Obrigado, ministro. Até a próxima. Até a próxima.